declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence e guiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence e guiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence e guiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vence e guiar. Teu nome Jesus, quero declarar teu nome, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de
família. Clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas O nome de o Jesus. nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Erga sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. Ele vai trazer. Muito bom dia, senhores. Glória a Deus. Bom Bom dia, dia, Paulo. bom dia. Bom dia. Wagner, Miranda. Bom dia, Bruno. Bom Jorge. dia. Bom dia, José. Bom dia, Roberto. Nilson. Bom dia, Fábio, Pastor Robson. Sejam todos bem-vindos. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Só me confirma aí, José, quantos dias, meu amigo? 535. 535. José é nosso auditor, entendeu? 535 dias para a honra e glória do Senhor. Existem coisas que nós vamos receber no momento que nós resistimos. A Bíblia diz: sujeitai-vos ao Senhor, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho convicção, toda vez que eu abro esse tablet aqui, em qualquer lugar que eu estou, se tem algum diabo pensando em levantar alguma seta, ele vai fugir, ele vai bater em retirada, porque nós clamamos o nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele está aqui, ele está com você. Ele está dentro de você. Aonde você vai, você hospeda a presença do Espírito Santo. E com essa presença você consegue superar as barreiras, superar os seus limites humanos. Hoje quem vai ministrar é o nosso irmão Diego Salgado. O testemunho do Diego é incrível. Não sei se ele vai contar parte desse testemunho hoje, já contou algumas vezes aqui. Mas Diego é um homem que quem já subiu o Legendário talvez não saiba. Quem subiu uma vez só talvez não saiba. Quem vai servir sabe. Diego, ele cuida de toda a parte da estrutura, da coordenação, junto com um time gigante, para que tudo corra bem, para que evite alguns tipos de acidente. Pode acontecer alguma situação, um inseto, alguma coisa, mas eles cuidam de tudo para que antes de chegarmos lá, esses caras estão cuidando. Então é uma honra, Diego, andar com você. Parabéns pelo seu serviço. E eu creio que Deus vai te usar hoje nesse dia, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar pelo Diego. Deus, muito obrigado, Pai, por esses homens. Muito obrigado pela disponibilidade, Pai, desses homens. Muito obrigado por esses homens que estão fazendo a diferença na vida de outros homens, servindo e obedecendo ao Senhor, Pai. Quero te agradecer pela vida do Diego, Pai, pelo seu ministério e pelo seu sim. Usa o teu filho nesse dia, Pai, para que cada homem, aonde estiver, receba uma palavra de esperança, uma palavra de direção e que eles possam entender, Pai, aquilo que o céu tem para a vida deles, Pai. Muda a história desses homens através da palavra. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Irmão, tá com Amém. Amém, senhores. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Meu nome é Diego Salgado. Eu sou empresário, sou pai de 2 filhos. Hoje eu tenho um ministério na Comunidade das Nações. Eu sou obreiro da nossa igreja. Eu tenho hoje um GC de casais junto com meu amigo Mazão, sei quem conhece aí.
Tenho uma família linda, uma esposa digna, uma esposa maravilhosa. E eu sou um testemunho vivo, senhores. Minha vida sempre foi muito regada a falsos amigos, bebedeira e certas coisas que, né, que encaminham também esse mau posicionamento. Hoje eu te digo que vai fazer 2 anos que eu subi a montanha e hoje eu sou um cara totalmente realizado, feliz. Deus tem feito grandes coisas em minha vida. Ao final eu vou tentar contar de forma breve aqui, se der tempo, o meu testemunho, mas muitos aí me conhecem já. Hoje, desde as 3 da manhã que eu acordei, Deus tem falado muito forte no meu coração sobre essa questão da gente, justamente que eu já estava estudando a palavra da bispa, a gente, quando erramos muito, a gente tem esse sentimento de culpa e achar que Deus não cuida, que Deus não olha. Então, cuida você, não é assim, né? E esse devocional da bispa hoje, ele é relacionado como texto base em Lucas 15, 22, que diz assim: o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e sandália nos pés. Senhores, hoje Deus quer falar sobre restauração, sobre identidade, sobre amor no coração de cada um de vocês. Muitas pessoas hoje estão dentro da igreja, servindo, caminhando, mas ainda carregam aquela culpa, aquela vergonha e o peso do passado, daquele tropeço que é comum na vida, né, de todo ser humano. Nós já somos pecadores. Mas na Bíblia diz aqui que, nessa passagem aqui, um pouco antes, sobre o filho pródigo, que ele voltou para casa pensando: eu perdi o meu lugar, eu perdi a minha posição, eu não sou digno, eu falhei demais, eu errei nisso, eu errei naquilo. Quem nunca, né? Mas o Pai, ele não nos recebe pelo nosso erro, baseando no que nós fizemos, ou até mesmo no que nós acertamos. O Pai nos recebe de braços abertos, baseado no que nunca deixou de existir, né? Que é o amor. E esse devocional da bispa, ele diz algo muito poderoso. Quando você para de resistir ao amor que insiste, o eixo da sua vida volta para o lugar. Isso é muito forte. Eu sei que tem gente aqui que Deus vai falar no coração agora que está tentando merecer o amor de Deus. Está tentando merecer de alguma forma. Mas Deus não ama você porque você acertou. Deus não ama você porque você pisa corretamente. Ele ama você porque você é filho. E essa é uma verdade incrível. São palavras que me tocou muito, a ponto de... quando Deus fala comigo, eu começo a me arrepiar. E é desse jeito, senhores. A vontade de orar em língua, e é um trem muito doido. E o filho pródigo, ele ensaiou um discurso de humilhação, né, antes de chegar. Ah, pai, eu pequei. Pai, eu não sou digno. Mas antes dele terminar, o pai interrompeu ele com muita honra. E isso revela algo muito forte. Deus não tem prazer em jogar nosso passado na nossa cara. Deus não tem prazer em fazer com que nós pensamos no erro. Porque o coração do pai é restaurador. O inimigo sempre tenta plantar uma sementinha na nossa cabeça, né? Ah, você perdeu, você não serve mais, acabou para você, não existe perdão. Mas não é assim, senhores. O pai vai aqui, inclusive aqui na passagem bíblica, ele fala: tragam a melhor túnica, coloquem um anel, restituam a identidade dele. Talvez alguém aqui, senhores, pode ter chegado nessa live, pode ter vindo com o coração quebrado, alguém chegou aqui se sentindo indigno de alguma forma. Mas Deus manda te dizer nesse momento, amigos, que você ainda é filho, ainda existe promessa, ainda tem propósito dentro desse coração. As promessas irão se cumprir, por mais que você tenha medo, não temas. Existe
essa frase na Bíblia ela é repetida 365 vezes. Eu não canso de falar isso, é muito forte. Essa frase se repete 365 vezes na Bíblia, ou seja, é uma para cada dia uma para cada dia do seu ano. Então, não tem o que temer. E essa túnica aqui relacionada, essa túnica que é mencionada aqui no texto, ela fala sobre dignidade, né? O filho voltou fedendo a porcos, machucado, destruído emocionalmente. Mas o pai não expôs a vergonha dele diante da casa. Queridos, o amor de Deus, ele cobre, ele restaura, ele renova. Deus não restaura você parcialmente. Ele cobre tudo aquilo que o passado tentou usar para te destruir. E por mais que você pense que não é digno, o inimigo sempre vai te chamar pelas suas falhas, ele vai cobrar os seus erros. Mas creia, o Pai te chama pelo teu nome. Ele vai dizer assim: Roberto Scotto, é você que eu quero. Wagner Miranda, é contigo que eu estou falando. Então, tem pessoas vivendo isso, presa, né? Ao erro do passado, a culpa por algo que não foi certo, sobre a rejeição do passado, ao medo do julgamento, do que vão dizer. Mas hoje Deus está dizendo aqui, meus queridos, para vocês, que eu não vejo apenas quem você foi, eu vejo quem você nasceu para ser. Ah, é lindo isso aqui. A graça de Deus, ela não ignora o erro, senhores. Não ignora. Ela transforma o pecador. E na Bíblia diz que se existe um momento que o céu entra em festa, é quando o pecador se arrepende genuinamente. O pecador se reconhece diante ao erro do pecado e se arrepende. Ah, o céu entra em festa. O Pai nos deu somente uma roupa. Ele deu um anel. O que esse anel significa? Naquele tempo, o anel representava autoridade, governo, identidade familiar. Então, isso significa que o filho não recebeu apenas só um perdão. Ele recebeu a posição de volta, o seu local onde você não deveria ter saído. E tem gente salva, mas vivendo sem autoridade espiritual. E hoje, nessa manhã, senhores, o céu quer devolver a você a sua autoridade de oração, a sua autoridade dentro da tua casa, a autoridade sua como pai, a autoridade como líder, e a autoridade que você tem desde que nasceu para vencer e resistir ao diabo e resistir ao pecado. Hoje o Leandro mandou uma mensagem para mim às 2h, falando sobre isso, que eu acordei só às 3, eu até postei sobre isso, esse versículo, que resistir ao diabo. Resista, senhores. Você nasceu para viver íntegro. Você não nasceu para viver derrotado. O inferno tentou roubar da sua identidade. No meu esboço eu coloquei. O inferno tentou roubar da sua identidade, mas Deus hoje ele está restaurando ela. Escravos, antigamente, eles andavam descalços, né? Agora eu vou me referindo aqui às sandálias, né? Que é um terceiro ponto aqui do ponto-chave do nosso texto e da passagem de Lucas. Filhos usavam sandálias, os escravos que andavam descalços. E o Pai hoje está dizendo para você, irmãos, você não voltou como servo, você volta sempre para os braços do Pai, sendo um filho amado, um filho querido. Pensa comigo, quem tem filho aí, quem é pai, um filho faz algo que não te agrade, ele erra, comete um erro. De alguma forma ele te pede perdão. E como você vai reagir diante do teu filho? Com certeza você o amará, trará o perdão para ele, o abraçará e não fará nada assim, baseado no que ele errou, porque foi somente um erro e vida que segue. Assim Deus é conosco, senhores. Assim Deus é conosco. E talvez a vida pode ter te ferido tanto que a sua mentalidade se tornou uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de medo, de insegurança,
de sentimento de abandono. Mas Deus hoje quer alinhar novamente, senhores, a sua identidade. Nós não somos órfãos espiritual. Nós pertencemos ao Pai. E o devocional termina aqui dizendo que permita que essa teimosia divina reorganize a tua vida. Que pancada, frase muito forte. O amor de Deus, ele insiste, senhores. Mesmo quando você foge, ele insiste. Mesmo quando nós erramos, ele insiste. Mesmo quando ninguém acredita em você, ele insiste. E muitas vezes nós procuramos tão longe quem nunca deixou de estar perto. Essa é a verdade. E hoje Deus está trazendo aqui de volta a sua dignidade, a sua identidade, a sua autoridade dentro do lar, o seu propósito. Senhores, por muito tempo eu andei perdido, né? E Deus, ele traz honra para nós quando a gente se posiciona. Eu quero dizer que desde que eu me posicionei como legendário, como um verdadeiro sacerdote da minha casa, eu nunca perdi uma batalha de joelho. Porque assim, como a gente aprende que de joelho hoje é a nossa posição mais estável. Então, senhores, eu quero dizer que para de resistir ao amor que insiste. Porque quando o amor do Pai entra no lugar certo, o eixo da sua vida volta para o lugar. Quero dar o meu testemunho, eu vou resumir brevemente. Eu trabalhava numa empresa, era CLT, hoje eu sou empresário, e eu tinha um costume muito lindo com a minha esposa. Sempre que eu saía para trabalhar, eu me despedia, e quando eu chegava lá, eu avisava, amor, cheguei. E um certo dia, eu saí, avisei ela que eu cheguei, ela não respondeu, e eu fiquei com aquilo, deve estar dormindo, deixar ela dormir até mais tarde. Aí deu meio-dia, 1 hora, nada. Aí eu muito vinculado, eu trabalhava na papelaria, e isso era um período escolar, né? Não sei se vocês conhecem o período escolar, como é a loucura de volta às aulas. E eu disse pro meu patrão, né, pro chefe, que eu era o braço direito, a gente sentado na mesa, fazendo alguns pedidos, levantando algumas planilhas. Falei, chefe, eu preciso ali almoçar rapidinho. Eu já tinha almoçado lá. Eu preciso comer ali rapidinho, que eu não trouxe marmita. Eu já tinha levado a minha marmita. Eu trabalhava em Taguatinga, eu moro em Taguatinga. Eu corri aqui em casa. Quando eu cheguei, eu entrei pela casa e tudo bem. Subi, a porta do quarto fechada, e ela estava dormindo, sonolenta. Aí eu já tinha deixado, a gente sempre deixou o almoço. Eu perguntei, almoçou? Ela não. Aí eu peguei, desci, preparei um prato de comida, eu subi para ela, entreguei na mão dela e comecei ela deu uma colherada. E isso foi em torno de 30 minutos, e o chefe já me ligando. O telefone tocando, ele, cadê você, Diego? Que almoço demorado. Eu falei, chefe, 30 minutinhos, aguardem. Não, vem embora logo. Eu falei, amor, eu não posso, eu tenho que ir trabalhar. E ela segurou minha mão e olhou no meu olho e falou assim, amor, não vai, fica comigo. Eu tô com medo, eu não tô bem. Amor, eu preciso trabalhar, eu não posso, eu tenho que ir. Aí, ok. Ela foi... Eu desci e ela falou assim, amor, o meu filho estava embaixo aqui da minha casa, um sobrado, tem 2 andares, e aí ela falou, pede o Enzo para subir uma pimenta para mim. Aí eu fechei a porta, o ar-condicionado estava ligado, desci para a porta fechada. Aí eu desci, despedi das crianças, falei, Enzo, leva a pimenta para sua mãe, a pimentinha tabasco. Aí ele veio na cozinha, pegou, entreguei na mão dele, e ele foi subir para levar a pimenta. No que ele subiu, eu já fui pro carro, entrei no carro, fui para o estacionamento, e ao ligar o carro, eu dando ré, eu já escutei um grito do meu filho que não era normal. Eu falei, tá errado, parei. Aí eu olhei para trás pelo retrovisor. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi ele aflito, ele numa carreira tão grande, eu falei, aconteceu algo. Fui com ele, papai, a mamãe tá assim, ó, se tremendo. Corre, papai. E eu deixei o carro, saí correndo, subi. Quando eu olhei, minha esposa já tinha convulsionado, ela já estava praticamente sem vida. Coisas de segundos, senhores, minutos. E eu naquela angústia, e ela com a língua sufocando a garganta, babando, e eu, meu Deus, o que eu faço? Eu sou do interior, meu avô sempre foi fazendeiro, meu pai sempre também, e ele falava, segura a língua do boi, não deixa ele se engasgar.
Eu enfiei a mão para segurar a língua da Steph, tentar desenrolar a língua dela, leigo, sem ter o conhecimento. Ela travou a mandíbula nos meus dedos, de uma forma que eu não conseguia tirar os dedos. Se eu fizesse força, eu quebrava os dentes dela, eu machucaria. E aí, então, eu tive o desafio de tirá-la da cama e arrastar ela pela escada até chegar e tentar achar um socorro dessa forma. E eu gritando, e aqui em casa a gente mora do lado da minha cunhada, e eu não sabia se eu tentava me acalmar, se eu pedia socorro, se eu acalmava as crianças, e estavam meus 2 filhos em casa, aquela gritaria, aquela loucura, senhores. Ela estava seminua, que estava deitada, e eu tentando arrastar ela. Carrega um corpo sem vida, para vocês verem o quanto é difícil, desafiador. Você carregar uma pessoa, escorar uma pessoa, quando ela está ali firme, é fácil. E nessa de eu tentar carregar ela, trazer ela para baixo, para levar para o socorro, ela foi e urinou, e assim, eu tinha aquilo, nossa, ela faleceu nos meus braços. Não tinha sinais, roxa. E eu, desesperado, aí meu compadre apareceu. Compadre, vamos pegar. Aí me ajudou, a gente conseguiu colocar no carro. E eu moro em Taguatinga, aqui no setor de Mansões, vamos para Anchieta. Quando ela entrou no carro, eu fui dirigindo, meu compadre no passageiro. Ela foi no colo da minha cunhada, e eu, ao chegar no portão, nessa época eu não era convertido, mas nós tínhamos o hábito de escutar um bispo muito famoso aí das redes sociais, do YouTube, onde praticamente todos os dias nós orávamos o Salmo 23 e o Salmo 91. E existe no Spotify essa oração completa, com os 2 salmos, um atrás do outro. E eu falei para minha cunhada, dei meu celular, eu chamando ela de Cu, coloca aí o Salmo 23 e 91 do bispo, tá aí na lista dos que são tocados. Ela, não, vai embora. Eu falei, eu só vou arrancar com esse carro quando você começar a colocar esse salmo. Ele tem em torno de 6 minutos, ele começa a recitar o Salmo 23 e o 91. Aí ela assistiu e eu falei, eu não vou sair. E aí eu tomei o telefone da mão dela, me dei, eu mesmo coloquei. E começou a orar o salmo e eu acelerei chinela. Pardal, não tinha isso não, passava por cima buzinando de zigue-zague na pista, aquela loucura. Cheguei no Anchieta, minha esposa ainda sem vida, e ela, sem vida, senhores, roxa. Depois, quem me conhece, eu posso compartilhar uma foto que eu não acho legal, mas quando chegamos no hospital, eu desci e o rapaz veio com a maca, aquela loucura, aquele desespero, eu gritando na frente do hospital. E as crianças tinham ficado em casa, né, muito abaladas, a minha sogra já estava vindo, e os meninos ficaram sozinhos, minha filha é um pouco mais velha. Nisso, quando eu dei a volta no carro, para poder entregar a chave pro meu compadre, para ele voltar para casa no meu carro, ele veio do jeito que ele estava, de samba canção, sem camisa, ele só foi voltar. No que eu voltei para entregar a chave, eu olhei, o salmo tinha acabado. Era o Salmo 91, né, o final, e esse salmo, e quando toca no Spotify, ele repete, né? E quando eu entrei no carro, estava repetindo, ou seja, o salmo tinha tocado, e eu lembro desse percurso todo, eu estar repetindo o salmo ao mesmo tempo. Hoje eu sei de cabeça os 2 salmos, e quando eu olhei para trás, a Stephanie acordou, senhores. Ela acordou. Ai, vambora. A gente estava onde? E depois de um tempo, ela veio dizer que ela achava que estava viajando. E aí eu já fiquei mais tranquilo. E ali eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado. Ali eu percebi que Deus nunca nos desampara. Naquele momento eu percebi que a fé move montanhas, assim como diz ali no livro de Jó. Então, senhores, nunca deixe de crer em Deus. Sempre tenha essa dependência dele. Resumindo, ela entrou no hospital, o médico chegou e ela teve uma encefalopatia posterior reversível, que 80% dos casos as pessoas ficam cegas. Por isso que eu esqueci de um detalhe, quando eu dei uma colherada de comida para ela falou, amor, não tô enxergando, eu tô vendo tudo turvo, tá meio ruim, e eu achava aquela coisa, né, da sonolência. Então a Stephanie hoje, ela não teve nenhuma sequela, ela foi curada, ela tá viva. Nessa época a Stephanie era católica, eu vim de família católica e eu já estava bem posicionado, ela sempre católica, e depois disso passou-se um tempo, fui para a montanha, eu insistia para ela ir para a igreja, eu ia só, às vezes, muito sozinho à tarde profética, na igreja da Comunidade das Nações, ela não ia, ela não gostava, e Deus fez, senhores.
Deus fez de certa forma que eu voltei da montanha, fomos batizados, ela foi batizada junto comigo, apesar de já fomos chamados de traidores pela família. Vocês são traidores, vocês viraram crente. Quer ser também? Eu falava, é lindo demais, é muito bom. E hoje, eu lembro de eu falar para ela assim, amor, não é a mesma coisa, ela é assim. Aí eu ia para a igreja, Comunidade das Nações, eu também ia para a missa com ela. E um belo dia, ela, no louvor, ali no começo do profético, ela chorava do início ao fim, e até hoje ela chora do início ao fim. Eu falei, amor, você já chorou numa homilia? Não nada contra, tá, senhores? Eu não sei se existe católico aqui, mas assim, e ela hoje, ela sente que é a presença de Deus genuína. E eu falava, não é igual. Você nunca sentiu a presença de Deus de verdade. E é isso, meus amigos. Um testemunho muito forte. Eu sou um deles, né? Que eu tenho muitos testemunhos. Mas esse é o testemunho que mudou a história da minha família e que mudou o futuro da minha casa. Hoje, o Enzo na época tinha uns 7 aninhos, hoje o Enzo está com 12. Não, o Enzo está com 11, ele tinha 8, a Luísa vai fazer 18 anos. E tem 2 anos que nós estamos convertidos e posicionados e não existe nada melhor, senhores. O amor de Deus, ele é incrível. E é isso que eu tenho para passar para vocês nessa manhã. Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. E eu quero encerrar fazendo uma oração para nós. Peço que vocês baixem a cabeça, ponham com a mão no coração, curve, feche os olhos. Pai, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor é bom, porque o teu amor, Pai, nunca desistiu de nós. Cura, Senhor, toda essa culpa, Pai, toda a vergonha, toda a identidade ferida, Pai. Reverte esses homens, Pai, novamente com a tua túnica, Pai. Coloque o anel, Pai, de autoridade em nossas mãos, Pai. Firma, Pai, nossos pés como filhos, Pai. Firma nossos passos, Pai. Nos dê a direção. Que toda mentalidade, Pai, de escravidão, Pai, caia por terra hoje, Pai. Levanta aqui, Pai, homens posicionados, Pai. Restaurados, Pai. Cheios da tua presença, Pai. Que o Senhor possa trazer um dia abençoado, Pai. Um dia debaixo da tua presença, Pai. Um dia onde o inimigo não possa nos vencer, não possa nos setar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e nós vos bendizemos, Pai. Amém. Amém. Leandro, é Glória a isso. Deus. Tá com Obrigado, você, meu meu amigo. amigo. Que Deus isso, cara. abençoe, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Continue sendo esse cara disponível a servir. Quando você está servindo ali, Diego, eu nunca te falei isso. Já teve um momento ali na montanha que você estava servindo, ninguém conseguia resolver um problema. Quando você passou, eu falei, agora vai resolver. E em minutos foi resolvido. Deus ele tá colocando na sua mão essa unção de resolver problemas, de resolver Amém. situações que estão embaraçadas, de você olhar e saber que a força do seu braço não é capaz, mas a força do seu braço com Deus é capaz de resolver problemas. E era um problema relevante. Quando você passou, eu falei, pronto, vai resolver. Não falei nada para você, mas o Espírito Santo falou no meu coração naquele momento. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Cabral, pode falar, Cabral. Não, eu só quero testemunhar isso também, o Leandro. Quando o Diego tá na montanha, a gente sente uma segurança que é incrível, cara. É de Deus. Quando a gente vê você em todo lugar. Parece que você tá indo. Você olha pro lado, tá o Diego, olha pro lado, tá o Diego, olha pro lado, tá o Diego. Então, assim, Ô, Sérgio, obrigado. a gente trabalha também em uma equipe lá que precisa muito dele e ele sempre tá perto, sempre disponível. E, cara, é muito. Para mim, é uma segurança muito grande quando você tá lá, cara. Deus abençoe. Isso é uma unção que Deus colocou na sua vida, que é de cuidar, de dar segurança pra gente. Deus abençoe. Amém. Obrigado, senhores. Obrigado. Glória a Deus. Meus amigos, que Deus abençoe a todos. Eu quero só Amém. atualizar vocês aqui de um ponto importante. Nós estamos criando um grupo. E esse grupo de homens, a princípio eu coloquei 15 homens daqui desse grupo, que vão entrar em contato com alguns homens que
que estão lá no grupo do WhatsApp, mas por alguma situação não estão tendo forças para entrar, se perderam o link, esqueceram, nunca mais entraram, e que não estão tendo forças ali, estão perdidos, enfim. A gente vai fazer um grupo chamado Grupo de Resgate de Homens. A princípio, a gente vai começar com 15 pessoas e depois a gente vai ampliando isso. Por quê? Porque eu creio que, assim como o filho pródigo, ele teve ali aquele momento de lucidez, esses homens também terão esse momento de lucidez. Recebendo uma palavra, recebendo uma orientação e voltando a estar aqui conosco nos próximos dias, nos próximos meses. E quando ele está no lugar certo, as coisas certas começam a acontecer. As pessoas certas começam a acontecer. Ele começa a receber a palavra certa. Que esse mesmo homem que não está aqui, ele pode estar agora sozinho no quarto dele, acordando tarde, sem nenhuma clareza do que precisa fazer através da palavra. E ele tem outra oportunidade, como foi dado para o filho pródigo, né? O pai, ele quer dar outra oportunidade. Então, é só para vocês saberem, depois eu vou expandir isso para mais homens. A ideia é cuidar. A Bíblia diz lá em João que Deus, uma ovelha para ele deixa todas as 99 para buscar uma ovelha. Imagine 1000 ovelhas que estão ali dentro, que podem ser resgatadas. E eu creio que vai ser um trabalho incrível desse grupo. Depois a gente vai expandir. E aí, se você recebeu uma mensagem, é porque você foi convidado para participar desse momento. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Convide outro homem para estar conosco. Acompanhe esse homem para ele estar aqui, porque às vezes a pessoa ele perde a linha, ela perde a sequência. Quando perde a sequência é igual a academia. Você vai para a academia, chega ali, parou um mês para você voltar, fica mais difícil. Mas eu creio que quando você tem um estímulo certo, a palavra certa, as suas forças se renovam, o Espírito Santo começa a ter espaço na sua agenda e você começa a priorizá-lo. Amém? Deus abençoe a todos. Rodrigão, vamos tirar foto, Rodrigo? Cadê o Rodrigão? Então, vamos sim. Bom dia, senhores, todos posicionados, câmeras ligadas. Vamos Amém. lá, 3, 2, 1. Foto tirada, senhores. Deus abençoe, meus amigos. Um ótimo dia. Digão, vamos com a vida, meu Vamos irmão. lá, todos, senhores. Bom dia. Valeu. Um abraço, Digão. Também te amo, meu querido. Excelente dia. Abraço.